Imagine ser atleta e entrar em toda a competição já sabendo que vai ganhar. E não é arrogância, é domínio absoluto. É o que acontece há mais de 5 anos com esse cara, Armand Duplantis, ou simplesmente Mondo. Desde 2020, em quase 100 competições, ele perdeu apenas 4 vezes. 4. Nenhuma delas em grandes decisões, porque ele não sente a pressão. Ganhou todos os títulos mais importantes. É o atual bicampeão olímpico, tricampeão mundial indoor e outdoor, tricampeão europeu, 5 vezes campeão da Diamond League e contando. Para qualquer atleta, quebrar o recorde mundial uma vez na vida já é um feito impressionante. Imagine fazer isso 14 vezes, até o momento. A última delas voando por cima de 6,30 metros. Tem noção do que é isso? Passa fácil por cima de postes de luz, ultrapassa com folga 2 cestas de basquete empilhadas, voa sobre uma casa de 2 andares. Uma altura que nenhum outro atleta sequer se aproxima, o que deixa Duplantis sem rival. A diferença é tão absurda que ele acaba competindo sozinho contra o próprio limite, contra a gravidade. Existe apenas ele e a busca por alturas que ninguém imaginava ver. Ele conseguiu transformar o salto com vara em espetáculo e reescreve a história centímetro por centímetro. A pergunta é: o que faz Duplantis ser tão dominante no salto com vara? Um dos esportes mais difíceis do atletismo, porque ninguém consegue vencê-lo? É o que eu vou te contar agora, com riqueza de detalhes, para você sair desse vídeo fascinado. E se gostar, já sabe, deixa o like e compartilha com todo mundo. Para você que está chegando aqui agora, eu sou a Renata Machado, você está no canal Esportista de Sofá e aqui eu conto histórias do esporte. Duplantis está literalmente em outro patamar, 30 centímetros, isso aqui. Foi a distância entre ele e o segundo colocado no último Mundial de Atletismo, em setembro de 2025, quando ele se tornou tricampeão do mundo. Olhando assim pode até parecer pouco, mas no salto com vara, onde 1 centímetro decide medalha, é um abismo. Para você ter noção, é como se numa final olímpica dos 100 metros, o campeão cruzasse a linha de chegada com uns 3 metros de vantagem. O segundo colocado ainda 2 passos atrás. Uma margem absurda, quase inimaginável no esporte de elite. E não foi acaso. Essa diferença se repete. 30 centímetros viraram um padrão entre ele e o resto do planeta. Foi assim também em Paris 2024, nos Jogos Olímpicos. Duplantis ganhou o ouro com 6,25 metros. O segundo colocado ficou em 5,95. Da prata para o bronze, a diferença foi de apenas 5 centímetros. E entre o bronze e o quarto lugar, a decisão foi no detalhe: quem errou menos tentativas. No salto com vara, cada atleta tem 3 chances por altura. Errou 3 vezes, tá fora. Simples assim. Às vezes, a superioridade de Mondo, um apelido de infância que virou quase nome artístico, é ainda maior. Já chegou a 42 centímetros em uma etapa da Diamond League de 2024. Duplantis é tão fora da curva que em muitas competições ele é o único a passar o sarrafo acima dos 6 metros. E essa marca não é qualquer coisa, é a barreira mística do salto com vara. Um clube para poucos. Como o próprio Mondo já explicou, 6 metros é o número, é o que separa os grandes dos lendários. Todo saltador sonha em alcançar essa altura pelo menos uma vez na vida. Para comparar, em mais de um século de atletismo, mais de 150 atletas conseguiram pelo menos um salto acima de 5,80 metros, que é a altura de final olímpica. Mas só 29 seres humanos passaram da marca dos 6 metros. Mondo, ele já fez isso mais de 100 vezes, segundo o registro da agência Reuters. É o primeiro e o único. O que é sonho de carreira para quase todos, para ele é rotina. O extraordinário virou aquecimento. Mas como alguém faz o extraordinário parecer tão fácil? É aí que começa a mágica do homem que voa.
Para entender, você precisa enxergar o salto com vara do jeito certo, perceber o quão absurdo ele é. Visto na velocidade normal, parece simples. Mas em câmera lenta é outra história. É arte. É física. É esforço. É controle. É precisão. É fascinante. E um erro de milímetros em qualquer fase, só um, pode arruinar tudo. O salto começa muito antes do voo. O atleta precisa acelerar como um velocista de 100 metros, só que numa pista de até 45 metros, carregando uma vara de 5 metros de comprimento, quase o tamanho de uma picape média. Cada passada precisa ter o mesmo ritmo, a mesma distância. No caso de Duplantis, são exatamente 20 passos, todos cronometrados com precisão cirúrgica. Quanto mais rápida for a corrida, mais energia o atleta transfere para a vara. Mas é nessa transição que mora o perigo, o momento mais técnico e tenso do salto. A ponta da vara precisa encaixar com precisão dentro de um caixote, uma cavidade metálica inclinada que tem quase 1 metro de profundidade, mas só 15 centímetros no ponto mais estreito. É ali que tudo acontece. Se o encaixe não for preciso, a vara escapa do eixo, dobra errado e toda a energia da corrida vai embora. No instante da decolagem, o corpo do atleta sofre uma força brutal. O peso se multiplica de 2 a 3 vezes. No caso de Duplantis, que pesa 79 quilos, isso equivale a mais de 220 quilos de pressão. O corpo inteiro precisa fazer uma força descomunal para conseguir decolar. O atleta tem que inverter completamente o corpo para começar a subir. Parece um abdominal de cabeça para baixo. Ele se estica no ar, gira o corpo, se curva como um arco para passar sobre a barra e se joga de costas lá do alto. É uma sequência de força, flexibilidade, precisão e coragem que dura menos de 2 segundos. E o que faz Duplantis diferente é que ele faz tudo isso com mais velocidade, menos perda de energia e mais eficiência do que todos os outros. Primeiro, ele corre como ninguém. Enquanto os melhores do mundo chegam ao salto com velocidade máxima de 9,8 ou 10 metros por segundo, Mondo atinge 10,3 metros por segundo, o equivalente a mais de 37 quilômetros por hora. Essa diferença, que parece mínima, até meio metro por segundo, pode render de 10 a 30 centímetros a mais de altura no salto. Nenhum outro atleta na história manteve tanta velocidade no momento da decolagem quanto ele. Segundo o francês Johan Cassirami, biomecanicista que estuda o salto com vara e já catalogou mais de 18 mil saltos. E é justamente aí, na decolagem, que Duplantis leva o salto a outro nível. Ele faz a transição da corrida para o voo sem travar. Inverte o corpo com tanta eficiência, fica tão compacto e alinhado que praticamente não desperdiça energia. Muitos especialistas dizem que é o controle corporal mais preciso já visto na história da modalidade. Toda essa precisão e velocidade permitem que ele use varas mais rígidas, que exigem muito mais força, mas o lançam ainda mais alto. Até os tênis dele são adaptados. São de corrida, com pequenas garras na sola para garantir máxima tração na pista. Velocidade, força, técnica, controle e coragem. Mondo tem o combo completo. E enquanto o mundo assiste de queixo caído, Duplantis continua subindo o sarrafo. Mas Duplantis é fenômeno porque tem mais nesse combo. Há mais 2 razões decisivas para explicar tanta superioridade: o berço e a mente.
Mondo compete pela Suécia, país da mãe, mas nasceu e cresceu em Lafayette, uma pequena cidade dos Estados Unidos. O normal era ter cesta de basquete no quintal, jogar futebol americano com os amigos, mas a casa dos Duplantis não era normal. No quintal havia uma estrutura completa de salto com vara, montada o ano inteiro. O pai, Greg Duplantis, foi saltador profissional. A mãe, Helena Headland Duplantis, foi atleta e treinadora de heptátlon. E o pequeno Armand começou a saltar aos 4 anos. Gostou, se apaixonou e ficou obcecado. Ele queria bater o recorde todo ano e conseguiu, um recorde atrás do outro, em praticamente todas as categorias de idade, desde os 7 anos. Mas havia um problema curioso. Na escola não tinha como ter competição. Ele já saltava tão alto que os torneios perdiam um sentido. Segundo o pai, era estranho para ele competir, porque Mondo não esperava ser desafiado. Duplantis se acostumou a competir contra ele mesmo. E talvez esteja aí o segredo da mentalidade que moldou o campeão. Desde cedo, Mondo aprendeu a não precisar de rivais. Ele mesmo era o adversário a ser batido. Aos 17 anos, ainda no ensino médio, estabeleceu como meta saltar 5,80 metros, que significa passar por cima de uma girafa, e alcançou 5,82. Foi ali que a família percebeu que o garoto não era só precoce, ele era diferente. Ninguém na história havia saltado tanto com essa idade. A façanha saiu até no New York Times. Com apenas 18 anos, no Campeonato Europeu de 2018, Mondo ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 6 metros. E não parou. Venceu com 6 metros e 5 centímetros e superou seu ídolo, então recordista mundial, o francês Renaud Lavillenie. Foi então que o mundo percebeu, o trono seria dele. Logo depois, o próprio Duplantis revelou o tamanho da sua ambição. Acho que posso chegar a 6,20 metros. Isso quando o recorde era 6,16. 2 anos depois, ele viraria o recordista mundial e iria além. Em 2020, Mondo deixou de ser promessa, virou soberano. Quebrou o recorde mundial pela primeira vez com 6,17 metros. Uma semana depois, 6,18. Para entender a grandeza do feito, é preciso voltar um pouco no tempo. Antes dele, o salto com vara era domínio de um só homem, Sergei Bubka. Foram 30 anos de reinado, desde que o ucraniano quebrou o recorde pela primeira vez, até que sua última marca deixou de ser o limite do mundo. Seu último recorde, 6,14 metros, ficou intacto por quase 20 anos. Até que, em 2014, Lavillenie saltou 6,16. Foram mais 6 anos até um garoto de 20 surpreender o mundo. Desde então, ele vence praticamente tudo. A última daquelas 4 derrotas foi lá em julho de 2023. E vai batendo recordes um atrás do outro. De centímetro em centímetro, já são 14 recordes mundiais batidos. Até agora. A cada nova tentativa, o estádio inteiro para ver o espetáculo. A soberania é tão grande que até os próprios rivais deixaram de vê-lo como adversário. Eles o aplaudem, torcem, vibram, comemoram. Quando Mondo saltou 6,30 metros, agora em setembro de 2025, os medalhistas de prata e bronze e o atleta que ficou em 4º lugar correram para abraçá-lo. Não por resignação, mas por admiração. Eles sabem que dividem a pista com um fenômeno do esporte que vai marcar época. Um daqueles caras que detém o recorde mundial por décadas e que vai demorar anos para aparecer outro. E se aparecer, porque Duplantis já está muito perto do que a ciência chama de limite humano. O salto com vara sempre teve um teto, um ponto que a ciência dizia ser inalcançável. Estudos biomecânicos indicam que o corpo humano, com força, técnica e velocidade perfeitas, poderia chegar a 6,40 metros ou 6,50. Mas isso existe só no papel. São modelos teóricos, quase utópicos, que partem da perfeição absoluta. Pista, vara, corpo e execução.
E Duplantis já está impressionantemente perto disso. Com 6,30 metros, ele flerta com o limite humano e parece disposto a redefini-lo. Quando perguntaram se ele acredita que pode chegar aos 6,40 metros, Mondal respondeu com tranquilidade: "Tenho confiança de que isso vai acontecer. Não sei quando, mas vai." E talvez seja justamente isso que o torne tão fascinante. Duplantis não se contenta em ser o melhor, quer ser lendário. Já conquistou tudo, mas continua competindo contra o próprio limite. Inspira o mundo não apenas pelo que salta, mas pela forma como encara os desafios, com leveza, precisão e foco no próximo centímetro. Até onde Duplantis pode voar? Escreva aqui nos comentários e me conta se você também ficou fascinado com o que esse cara faz. E se gostou, já sabe, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau!